Muito bom dia. Vamos fazer um balanço daquilo que foram as jornadas parlamentares e do momento atual que o país atravessa. O momento que o país e o mundo vivem exige uma concentração total das autoridades no combate à pandemia e em salvar vidas. O país é pobre, mas tomou medidas que estão a ser reconhecidas por organizações suspeitas internacionais por terem sido medidas audaciosas e que visam reduzir no máximo o sacrifício que os cabo-verdianos consentiram, ficando nas suas casas, evitando-se a prorrogação da doença, da pandemia. Medidas assertivas foram tomadas, estão a ser tomadas pelo governo, e que impediram que a doença não se alastrasse com a velocidade e agressividade, tal como temos vindo a verificar ao que se passa lá fora, no mundo. Foram, outros sim, essas medidas corajosas e assertivas que permitiram que a doença não tenha chegado à maior parte das nossas ilhas. A doença citou-se em 3 ilhas e hoje temos praticamente a doença situada em duas, portanto, Ilha de Santiago e da Boa Vista, o que, portanto, é um motivo de júbilo, de certa forma, mas não para baixar guardas, porque vamos ter que, de certa forma, continuar a observar as recomendações das autoridades sanitárias, do distanciamento, no lavar das mãos e numa vida social de forma diferente daquilo que fazíamos antes. Porque o mundo hoje exige de nós uma postura diferente em relação, portanto, à forma de convivência dos cabo-verdianos. Na Boa Vista, a epidemia tem-se mostrado até agora ultrapassada, que foi a situação do Rio Caramboa, de forma controlada, e os dados que têm-nos chegado dão-nos algum ânimo, mas também para não se baixar a guarda. Portanto, é sempre uma recomendação nossa. Cidade da Praia. Nós entendemos que aos atores políticos também é-lhes exigido alguma responsabilidade. E o sentido do Estado. Falar-se no descontrole da doença na cidade da Praia ou na Ilha de Santiago é passar-se a si mesmo um certificado, se calhar, de ignorância, porque nós sabemos, como os especialistas têm dito, que esta doença ela é desconhecida, que ninguém tem prova absolutamente nada em relação àquilo que são, portanto, as consequências desta doença. Todos nós temos vindo a ver nos noticiários, a verificar o que significa descontrole da doença. São milhares de pessoas que têm morrido diariamente em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, com sistemas de saúde em colapso, profissionais de saúde infectados aos milhares, mas esses países não lutaram e continuam a lutar, e estão praticamente muitos desses países neste momento já em fase decrescente das ocorrências devido a medidas de políticas que tomaram. E nós em Cabo Verde fizemos o mesmo, aliás, desde logo fechamos a fronteira. Isso foi uma decisão tomada atempada e que os cabo-verdianos saudaram e continuam a saudar, porque não tivesse o governo tomado esta decisão na altura, teríamos hoje, sim, estaríamos certamente a falar em situação descontrolada. Mas as medidas que foram tomadas impediram a que o país ficasse no rol desses que hoje e que, portanto, bem recentemente estiveram a braços, de certa forma, descontrolados, sim, porque os sistemas de saúde entraram em colapso, os profissionais de saúde também, infectados, mas não baixaram a guarda, deram combate e continuam a dar o combate. E é isso que se está a fazer em Cabo Verde. Portanto, na praia, na Boa Vista, em 200 e tal casos, tivemos, infelizmente, 2 mortes, de lamentar,
E as pessoas próximas, familiares e contactos têm estado a ser colocadas em quarentena e, quando diagnosticadas, colocadas em isolamento. Em termos de medidas sociais, vou já agora entrar em medidas sociais e medidas do ponto de vista económico, foram várias, desde o rendimento social de inclusão emergencial, quanto ao rendimento solidário, o apoio às famílias com necessidades, portanto, em termos de em espécie, que o governo tem dado, destinado, portanto, uma parte desses apoios às famílias portanto, destinados aos alunos que deveriam estar na escola, mas que, por imperativo circunstancial, se encontram nas suas casas. Esses rendimentos são programas criados para se fazer face ao momento. Em todo o mundo isto tem acontecido, pessoas que vão para o desemprego, de empresas que fecham as portas e de famílias que ficam sem rendimentos ou com dificuldades, portanto, nas suas casas. E nós, enquanto países pobres, não poderemos estar fora desta situação, digamos assim, mas o governo tudo tem feito para minorar o sacrifício dos cabo-verdianos que estiveram ao longo desses tempos, puseram-se, portanto, também à prova aquilo que é o espírito do cabo-verdiano, de colaborar, de participar, de dar aquilo que pode ao vizinho, ao conhecido e também ao próprio desconhecido. E nós temos que regozijar-nos com este gesto de solidariedade dos cabo-verdianos no país e na diáspora. Temos aqui que reconhecer também o grande trabalho que as câmaras municipais têm feito. Trabalhos às vezes não muito visíveis, e assim mesmo o momento exige descrição, e há muito trabalho que se tem feito, que as câmaras municipais têm feito, as igrejas têm feito, algumas ONGs também, a Cruz Vermelha, e temos que realçar esse juntamão dos cabo-verdianos em torno do combate ao coronavírus. Temos aqui também que anunciar que ontem de manhã, por exemplo, estivemos em jornadas com o governo e estivemos a debater a questão que se tem colocado nos últimos dias, que diz respeito às empregadas domésticas. O governo, ontem de manhã, estivemos com a senhora Ministra da Família e de Inclusão Social. Ela apresentou-nos qual é a situação de momento. O governo já tem mais ou menos uma lista de algumas empregadas domésticas e o governo tem estado a trabalhar no sentido de criar um quadro para que essas empregadas que foram para o desemprego possam receber um subsídio do Estado. E este subsídio será pago dentro daquilo que são os programas que o governo já tem em implementação, para que possamos, na verdade, também fazer chegar aquilo que é o bolo que o país tem, o pouco que o país tem, a essa classe também. E não só isso, não só as empregadas domésticas, mas também as monitoras de infância. E estivemos ontem de manhã também a fazer um debate interno em relação a isso. O governo tem estado a tomar várias medidas. Sabem que temos agora que trabalhar de forma a que possamos ter as nossas estatísticas bem preparadas e para que, em casos do género, possamos ter logo dados em relação àquilo que são os números ditam-nos em relação, por exemplo, às empregadas domésticas. Diz-se que são 10.000, mas na listagem isso não corresponde àquilo que é o número que se tem dito. Precisamos fazer, o governo precisa trabalhar, está a trabalhar junto das instituições competentes para que possa, na verdade, elencar essas pessoas que se encontram em situações difíceis, para que o Estado possa chegar, portanto, a essas pessoas. De igual modo, temos também que levar em conta várias medidas de políticas que o governo tem vindo a tomar, também políticas sociais ligadas ao subsídio de desemprego para 720 pessoas, recrutamento também de cuidadores informais, cuidadores para os idosos. Não sei se viram, por exemplo, lá fora, nós tivemos que tomar esta medida para precavermos situações de idosos que estiveram em lares, para que esses idosos pudessem ficar mais aconchegados em espaços mais reservados e para que, portanto, pudessem ter pessoas, cuidadores, que possam tomar
conta e que os possam seguir. Em termos de medidas económicas, isso também já é conhecido, que esta crise arrasou aquilo que é a economia mundial e a economia cabo-verdiana não pode ficar indiferente, ao aumento galopante de desemprego, de perda de rendimento das famílias, com reflexos também, até hoje estivemos a ouvir, até nas universidades, o que é natural no momento desses, em que, portanto, o rendimento das famílias, portanto, conhece, isso é algo mundial, alguma redução, em que as pessoas vão certamente ter que conviver com algumas dificuldades, que são dificuldades do momento e que são dificuldades trazidas e que têm, portanto, pelo próprio, que advém da própria existência desta crise mundial. Há empresas que fecharam portas lá fora, temos vindo isso, e que ficaram sem atividades, sem receitas, e nós vamos ter que conviver com esta situação. No plano de mobilização de recursos temos em curso linhas de financiamento. Vimos que o Governo assinou há dias um contrato tripartido portanto, visando financiamento às empresas. O Governo tem vindo a libertar recursos, fazer pagamentos das faturas às empresas, a devolução do IVA. Portanto, há uma série de medidas que o Governo tem vindo a tomar para, portanto, mitigar os efeitos da crise. Terminando, diria que há uma outra situação que tem que tem vindo à baila, que tem a ver com layoff à ASA, à AC. Gostaria de dizer que o posicionamento do Governo e do grupo parlamentar é claro em relação a esta matéria. Não devem aderir a layoff sem medidas internas. O Governo recomendou isso, que essas empresas ou entidades reguladoras devem tomar medidas internas de redução de custos e, seria a última ratio, mandar os trabalhadores portanto, adesão a layoff. Este é o posicionamento do Governo, o posicionamento do grupo, corroborado pelo grupo parlamentar. Vamos tudo fazer enquanto grupo parlamentar, enquanto Governo também responsável, levar em conta a situação dos que têm um salário, digamos, mais baixo. Temos é que ter medidas de políticas para preservar essa classe, porque são as pessoas que menos ganham. Muitas das vezes, essas é que são, portanto, que de forma direta ou indireta, são afetadas pela crise ou por algumas outras medidas administrativas. De modo que o Governo emitiu desde logo uma recomendação, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro tinha dito, que essas empresas públicas ou agências reguladoras devam primeiro fazer um esforço interno e depois fazer recurso a outras vias. Muito obrigada.